O mercado de Bitcoin tá sangrando e a cada queda o pânico cresce e a sensação de que tudo pode desmoronar fica mais forte. Não existe espaço para respirar. Estamos entre uma pressão esmagadora e uma ameaça de colapso brutal. Uma armadilha que pode fechar a qualquer instante. Esse é o tipo de momento em que ou você reage rápido ou vai ser engolido. Fica comigo até o final porque o pior não só tá por vir, como também pode mudar o rumo de tudo. Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas e hoje a gente vai ver algumas das coisas que estão para mudar o futuro do Bitcoin. Bora lá então dar uma analisada no estado atual do Bitcoin. O gráfico tá mostrando que ele se encontra na faixa dos 109.3 mil. Posso cair quase 0.3% no dia. Mas o destaque não é só o preço. O fato crucial é que no dia 25 de setembro, os ETF spots do Bitcoin nos Estados Unidos registraram saídas líquidas de 258 milhões. Uma única exceção foi o iShares da Bitcoin Trust da BlackRock, que ainda atraiu entradas positivas. O que isso significa pra gente? No quesito pressão vendedora institucional, a saída de capital indica que fundos estão reduzindo o risco. Quanto à liquidez drenada, menos entradas de ETFs, menos suporte ao preço. A gente tem que ficar de olho nessa dependência que a gente está criando pela BlackRock. O mercado ele tá cada vez mais centralizado em um único player, que aumenta os riscos caso esse fluxo também se reverta. Alguns cenários possíveis que a gente pode ter em mente é que no curto prazo, o preço ele pode seguir pressionado abaixo dos 110 mil, enquanto essas saídas persistirem. Caso os fluxos se reestabilizem e a BlackRock continue absorvendo demanda, o Bitcoin ele também pode entrar nessa fase de retestar a faixa dos 112 para 115 mil. O risco maior é que se as saídas se intensificarem, abre espaço para testar novos suportes em 105 para 106 mil. Resumindo, o fluxo de ETFs está ditando o mercado no momento. Enquanto o dinheiro não voltar a entrar de forma consistente, o Bitcoin ele vai ficar vulnerável. Vamos dar uma olhada então no nosso gráfico, que mostra o total de liquidações de longs futuras no Bitcoin. O gráfico ele está mostrando pra gente um ponto crítico do Bitcoin no mercado de derivativos. Vamos destrinchar isso aqui. O que aconteceu foi que o preço do Bitcoin ele caiu para baixo da zona dos 111 mil, provocando esses picos de liquidações de posições de longs, que são essas linhas laranjas aqui. Essas liquidações atingiram volumes de dezenas de milhões de dólares em questão de horas, o que caracteriza um evento de desalavancagem em massa no mercado. A linha preta ela mostra como o preço despencou junto com essas liquidações, acelerando o processo de venda. O que a gente pode tirar disso é que aconteceu um flush de alavancagens, que é basicamente quando muitos traders estão posicionados com alta alavancagem em longs e uma queda no preço força a liquidação automática em cadeia, que amplifica a queda. Também aconteceu um reset de posições. Esses tipos de eventos eles geralmente limpam o excesso de alavancagem no mercado e permite novos fluxos de traders se estabelecerem com menos risco imediato de cascata. A curto prazo, após um flush tão forte, o mercado ele tende a ficar mais volátil, mas estranhamente menos vulnerável a outra liquidação em massa logo em seguida, porque grande parte das posições frágeis já foram eliminadas. O que a gente tem que ficar de olho daqui para frente, ó? O suporte imediato está na região em torno de 108 para 110 mil e pode segurar caso o mercado absorva bem as liquidações. A resistência próxima volta para 113 até 115 mil, onde há concentração de liquidez e traders tentando reabrir posições. Quanto aos fluxos on-chain e derivativos, se as taxas de financiamento e open interest caírem mais, isso confirma a limpeza do mercado e abrirá espaço para uma recuperação técnica. Em resumo, o Bitcoin ele sofreu uma queda e causou uma forte limpeza de longs abaixo de 111 mil, finalizando uma desalavancagem do sistema. Isso pode aumentar a estabilidade do curto prazo, mas reduzir o risco de quedas explosivas e cascatas nas próximas sessões. Vamos dar uma olhada então no nosso gráfico que mostra pra gente como que os short-term holders estão se saindo no mercado. Atualmente, apenas 1,5% dos holders de curto prazo estão em perda, o que indica que praticamente todos eles estão em lucro. O short-term holders market value, que é essa linha laranja que a gente consegue ver aqui, tá um pouquinho menor do que o short-term holders realized value, que é essa linha azul, sinal de que o mercado ele tá precificando acima do custo médio dos short-term holders, sugerindo força. Já a participação deles no supply tá em torno de 22%, que é relativamente alto, mostrando que o curto prazo tem peso relevante na dinâmica de preço. O lado positivo disso é que, como poucos short-term holders estão em prejuízo, abaixa o risco imediato de vendas forçadas. A valorização tanto do market value quanto do realized value reforça que a base do custo do short-term holders está subindo de forma saudável. Agora, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que há um sinal de vulnerabilidade. Se a métrica de short-term holders em perda subir rapidamente acima dos 10%, combinado com o market value sendo menor do que o realized value, aí sim teríamos o risco de liquidações e capitulação bem mais elevado no curto prazo. Isso normalmente ocorre em fases de forte correção de mercado, quando os short-term holders não têm resistência emocional para segurar a posição. Vamos dar uma olhada então no nosso gráfico que mostra como os long-term holders estão comportando no mercado. No gráfico a gente vê uma métrica de long-term holders distribution, que está um pouquinho menor para igual a 12 milhões. Ou seja, quanto os long-term holders, que são moedas paradas um ano ou mais, estão distribuindo semanalmente, ou seja, estão vendendo. Vamos ver aqui a situação atual. A distribuição semanal está em 76,7 milhões, que é considerado um nível baixo. O Z-Score, a gente consegue ver aqui nessa linha azul, ele está em 0,5, que indica que a pressão de venda está abaixo da média histórica. No contexto geral, os long-term holders são conhecidos como a mão forte do mercado. Quando eles distribuem pouco, geralmente significa que confiam na manutenção do preço ou esperam níveis mais altos antes de vender. A implicação que isso traz para o mercado é que a pressão vendedora está baixa, então não há sinais de distribuição agressiva nas moedas antigas.
antigas. Isso reduz o risco de quedas fortes vindas de holders antigos despejando no mercado. Isso sugere que os long-term holders continuam segurando suas posições, reforçando a narrativa de que o pessoal está confiando no ciclo atual. Historicamente, períodos em que o Z-Score ficou em território negativo, ou seja, abaixo da média, acenderam fases de estabilidade ou retomada de tendência de alta. Agora, um ponto de atenção que a gente tem que ter, caso essas métricas mudem rapidamente para níveis elevados, ou seja, um Z-Score positivo muito forte, isso sinalizaria uma realização de lucros pelos long-term holders, muitas vezes próximas de topos locais. Em resumo, nesse momento, a ausência de pressão de vendas dos long-term holders funciona como um fator de suporte estrutural para o Bitcoin. Vamos agora para o nosso gráfico que mostra o índice do sentimento avançado do Bitcoin. Aqui a gente teve uma virada recente muito brusca no humor do mercado do Bitcoin. Em apenas 2 semanas, o índice ele despencou de 86%, que é bem otimista, né, bem bullish, para 15%, que é quase completamente bearish. O que a gente consegue tirar disso é que essas zonas assim abaixo de 20%, historicamente elas tendem a gerar um bounce técnico, ou seja, recuperações curtas impulsionadas pelo excesso de pessimismo e liquidações. O risco atual é que, apesar do pessimismo, o movimento ele só se reverte de forma consistente quando o índice volta para cima de 40 para 45%, que é um nível mínimo para estabilidade, e a média móvel de 30 dias, ela vira para cima, indicando um humor que está mudando de forma consistente. No curto prazo, há espaço para um repique técnico por sobrevenda. No médio prazo, ainda está vulnerável a quedas adicionais caso o sentimento ele continue preso nos níveis baixos. Agora um alerta: se o índice ficar muito tempo abaixo de 20%, pode indicar capitulação real, não é apenas pânico passageiro. Em resumo, o mercado ele está entrando no modo medo. Podemos ver uma reação técnica, mas para falar em retomada de tendência, o sentimento ele precisa confirmar uma recuperação acima da zona de neutralidade. Agora, por pior que seja, essa coisa que eu vou falar agora é um mal necessário, gente. A tensão geopolítica ela tá aumentando cada vez mais, tá? Alguns aviões russos eles foram detectados perto do Alasca. Isso aconteceu pela 9ª vez esse ano. Algumas aeronaves russas, bombardeiros Tu-95, KC-135, foram detectados voando próximos às zonas de defesa das áreas do Alasca. A NORAD mobilizou caças e aeronaves de vigilância, como E-3, F-16, tanques de reabastecimento, para interceptar esses aviões que estão voando por lá. Não houve violação de espaço aéreo nos Estados Unidos ou no Canadá. Os voos foram todos em espaço internacional. É um sinal claro de que a Rússia quer enviar uma mensagem de poder projetado, manter pressão estratégica e mostrar que está disposta a operar em pontos sensíveis. A implicação que isso traz para a economia e para o mercado é que o aumento da incerteza geopolítica global pode fazer com que investidores tendem a buscar ativos de refúgio, reduzindo a exposição ao mercado de risco. Também há potencial escalada em sanções e realizações de processos militares que impactam na cadeia de oferta global. Energia, semicondutores, defesas, especialmente energia, fretes e seguros marítimo e aviões, elevando a inflação global e complicando os bancos centrais. Já a NATO respondeu essas invasões ao seu espaço aéreo com promessas de ação. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, declarou que concorda com Trump. Países membros da aliança devem estar preparados para derrubar aviões russos caso eles entrem no seu espaço aéreo, se for necessário. A OTAN reafirmou que usará todos os meios necessários para defender o seu território contra violações de espaço aéreo. A retórica está ficando cada vez mais agressiva e os discursos menos diplomáticos, colocando risco maior de escalada militar. O ministro das Relações Interiores da Rússia, Sergei Lavrov, também afirmou que a OTAN e a União Europeia já declararam uma guerra real contra a Rússia, usando a guerra da Ucrânia como fachada. Segundo Lavrov, o apoio ocidental a Kiev constitui envolvimento direto no conflito, uma acusação pesada no âmbito diplomático. O Reino Unido rebateu dizendo que, de forma fantasiosa e distorcida, tais acusações foram feitas. As possíveis consequências geopolíticas que isso pode causar é que isso pode sair de um conflito verbal para um conflito militar. Declarar uma guerra real é uma retórica que abre espaço para uma justificativa de ações futuras mais agressivas e menos transparentes. Países da OTAN podem se sentir pressionados a reagir mais duramente. Interceptações aéreas, patrulhas ampliadas, reforços militares na fronteira. Isso gera riscos muito maiores de conflito e pode aumentar os números de incidentes, como violação de espaço aéreo, disparos cruzados ou falsos positivos. Países vizinhos ou intermediários podem começar a ser escalados como palco de tensão. E o impacto nos mercados globais é que isso pode gerar maior aversão ao risco. O capital ele pode fluir para ativos considerados seguros, como ouro, dólar, títulos, e sair de ativos de risco, como ações e cripto. Também pode haver valorização do petróleo, gás e commodities estratégicas, alimentando a inflação global. Juros mais altos, como resposta dos bancos centrais ao choque de oferta, também podem acontecer. E em momentos de guerra e insegurança, os governos eles podem usar justificativas de segurança nacional para impor restrições ou controle maior sobre o setor cripto, como transações internacionais ou mineração. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho, que isso ajuda muito no engajamento. E eu te vejo no próximo vídeo. Até segunda-feira.